Estamos de volta. O Corinthians divulgou esta manhã uma nota oficial anunciando que encerrou as negociações com o atacante Michael do Goiás. O comunicado lamenta a postura da diretoria do time esmeraldino, afirma que não será feita nenhuma extravagância financeira que possa acabar prejudicando o clube e reitera que segue em busca de reforços. Diante disso, nós queremos saber o seguinte de você que está do outro lado da telinha e também da nossa dupla de comentaristas. Você acha que o Corinthians fez certo em desistir da contratação de Michael? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Participe também usando a hashtag Gazeta Esportiva, que seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. E você também tem a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota aí o número. DDD 11 994791633. Repetindo, 994791633. Garrafa e Chico. O Corinthians acertou em desistir de Michael? Acertou. No meu modo, acertou, porque o Michael é, na verdade, uma promessa, né? De repente, o cara vira um Lulinha da vida e você gasta uma nota que não é tão necessária assim. Lembra que o Cittadini não quis vender o Lulinha por 6 milhões de euros para o Manchester? Exatamente, foi isso mesmo, 6 milhões de euros para o Manchester. E o Lulinha não foi vendido, o Lulinha micou. E de repente, esse rapaz mica também. E aí, como é que vai ser? Esse negócio de jogar 30 milhões de reais numa promessa, Celso, é complicado, viu, Garra? Tá muito fácil hoje, Celso, responder a enquete, diferente dos outros dias, né? Para mim, porque eu já vinha dizendo, aquele dia que eu estava com o Jonas aqui, e fui muito criticado no Twitter, principalmente pela torcida do Goiás, e nada contra o Goiás, dizia que era um valor, ele pode pedir o que ele acha que tem direito, mas eu acho que era um valor elevado para uma aposta, como disse o Chico. O Corinthians chega no seu limite, daqui a pouco a gente vai falar mais, porque ontem estava tudo certo com o Flamengo, daqui a pouco a gente fala se o Michael acertou ou não com o Flamengo. Tem água pintando em cima desse negócio lá no Rio de Janeiro. E o Corinthians chegou no limite. O limite já era um valor muito elevado pelos 50%. E eu fico só preocupado, Celso, com o próprio Michael. Estão jogando no garoto uma responsabilidade, um peso gigante em cima dele, porque parece que nós estamos falando do Lionel Messi. Né? O Corinthians e o Flamengo, as duas maiores torcidas brigando pelo jogador. O Palmeiras entrou no negócio, aí não deu certo com 50% do Corinthians. Ontem anunciou que o Flamengo, tudo certo, aí parece que o negócio também azedou. Então, imagine o garoto que é uma promessa, como disse o Chico, como que ele fica, né? Assim que ele acertar ou com o Corinthians novamente, ou um acordo, ou propriamente com o Flamengo, como é que não vai estar toda a pressão em cima do garoto? Os procuradores, e especificamente o Goiás, não estão lidando legal com o Michael. Eu estou com vocês nessa, também acho que o Corinthians acerta. A proposta do Corinthians era muito boa. Sim, aliás, proporcional até. 5 milhões de euros por 50%. Metade. E mais 3 jogadores. Pois é, que poderia disponibilizar lá para o Goiás, tá? O Goiás ainda ficaria com o percentual dos direitos federativos. Enfim, falando em Corinthians, vamos então para o CT Joaquim Grava, onde o Jonas Campos tem um aperitivo do noticiário corintiano nesta quarta-feira. Aproveita e responde a enquete para a gente, Jonas. O Corinthians fez certo em desistir do nosso querido Michael? Boa noite. Fala, Celso, muito boa noite a você, ao Chico, ao Garrafa. Antes de responder a enquete, vamos dar uma passeada aqui no CT Joaquim Grava para vocês terem ideia de como foi o fim do treinamento do Corinthians. Caiu o mundo por aqui. Estava prevista uma entrevista coletiva do goleiro Walter e do volante Gabriel, ambos com contratos renovados, né? Vínculos estendidos com o Corinthians, o Walter até dezembro de 2021 e o Gabriel até dezembro de 2022. Mas caiu o mundo por aqui, todo mundo ficou meio ilhado, né? Cada um numa das tendas aqui do CT Joaquim Grava. A entrevista coletiva foi cancelada, até a energia elétrica caiu por aqui. Caiu também, né, a novela Corinthians e Michael, final não muito feliz. E respondendo à enquete de hoje do Gazeta Esportiva, eu acho que o Corinthians fez muito bem de sair do negócio, de deixar de lado essa negociação, porque fez uma proposta alta, mais de 20 milhões de reais, para obter aí 50% dos direitos econômicos do Michael, né? Um valor proporcional à multa do jogador. O Corinthians também não gostou da forma que o Goiás conduziu essa negociação, então acho que fez muito bem, concordo muito com o Chico, com o Garrafa, com você, Celso. Acho que o Michael é um jogador que, verdade seja dita, tem status
mais de promessa do que de realidade. Jogou muita bola nos últimos 6 meses, mas por enquanto é só. Então acho que o Corinthians, que não tem a filosofia, a política de fazer loucuras financeiras, fez muito bem de desistir da negociação. Daqui a pouco eu volto aqui ao vivo do CT Joaquim Grava com o noticiário do Timão, notícias envolvendo Ralf, Jadson, o terceiro dia de trabalho de Thiago Nunes, e daqui a pouco a gente retorna ao vivo aqui do CT Joaquim Grava com o noticiário do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. Celso. A gente aguarda você então, Jonas, até daqui a pouco. Ô Celso, seria, desculpe te interromper, mas seria interessante, né? Até saber do Jonas que está lá. Caso mele com o Flamengo, depois ele pode voltar a falar lá na frente, né? Mas caso mele o negócio com o Flamengo e o Corinthians com esse manifesto encerrou a negociação, será que o Corinthians aceitaria? Como é que tá isso, se tem essa possibilidade? Porque o Jonas está sentindo lá, né? Claro. Então, ele não precisa ser agora ou depois, enfim. Depois ele pode até responder, se bem que até já imagino que o Corinthians, o Duílio, ele foi muito claro, né, naquele posicionamento dele. A proposta do Corinthians é essa, ponto. Então, acho que para ter uma retomada, o Goiás teria que aceitar que o Corinthians... Mas o Corinthians falou que encerrou a negociação, será que o Corinthians está disposto a pagar de novo? Enfim, fica essa pergunta no ar, o Jonas esclarece daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Eu acho que ele vai esclarecer daqui a pouco, mas meu modo de entender é o seguinte, que se houver uma retomada, aí entra em voga o plano B. Aí o plano B talvez seja a assinatura do Corinthians com o Michael. Já que vocês estão falando sobre isso, será que a gente pode manter o contato com o Jonas ainda? Jonas, responda essa pergunta, vai. Você acha mesmo que o Corinthians poderia retomar caso não dê certo essa negociação com o Flamengo? Acho muito difícil, viu, Celso? Ainda mais depois de emitir essa nota oficial, né? É algo que não é nem tão comum no futebol. A gente aqui nos bastidores hoje até discutiu se achou certo ou não essa emissão de nota oficial do Corinthians para anunciar uma recusa, né? O fim de uma negociação. É algo que não é muito habitual, uma nota oficial anunciando essa temática que foi o fim da novela do Corinthians com o Michael. Então, acho que nesse ponto que chegou, né, com os dois clubes até se cutucando publicamente, sem gostar muito da conduta dos dois lados dessa negociação, o Corinthians não gostou da forma que o Goiás acabou recusando, expondo a situação, a proposta do Corinthians na imprensa. Então, acho que com essa nota oficial emitida, muito difícil mesmo o Corinthians voltar para essa negociação, para não dizer impossível. Inclusive já se fala até aqui em possíveis novos nomes, né, para essa vaga do Michael, o chamado plano B, C, D. Vamos ver quem pode chegar, se chegar, nesse Corinthians do Thiago Nunes para a temporada de 2020. Celso. Vamos falar de Corinthians agora. Será que está caindo o mundo ainda lá em Itaquera? Agora vamos voltar com contato com o Jonas Campos, que está, na verdade, no CT Joaquim Grava. E aí, Jonas? Chovendo muito ainda? Deve estar. Pelo jeito tá feio. Raios e trovões lá. Fala, Celso. Chovendo bastante aqui, viu, Celso? Voltamos ao vivo aqui do encharcado CT Joaquim Grava. A chuva parou, agora voltou com tudo a todo vapor. CT praticamente alagado, sem energia elétrica. Ainda estamos sobrevivendo aqui, eu, Márcio Gabriel, Osmar Menezes, com a nossa iluminação da TV Gazeta e também com uma luz de fim de tarde que ainda prevalece nesse verão aqui na Zona Leste. Corinthians, noticiário do Timão. Hoje, muita expectativa em torno de Ralf e Jadson, jogadores que, segundo o próprio Thiago Nunes, não fazem parte dos planos para 2020. Eles eram esperados nesta quarta-feira aqui no CT Joaquim Grava e o Jadson, de fato, apareceu por aqui. Não no gramado, a imprensa não teve nenhum contato com esse jogador, mas ele fez exames médicos, procedimento tradicional de início de temporada. O Jadson esteve aqui no CT Joaquim Grava passando por exames médicos e o Ralf, por outro lado, em comum acordo com o Corinthians, não se reapresentou. O motivo? Ele já negocia com outro clube, ainda não divulgado. A gente aguarda aí o desfecho da situação desses dois jogadores. O Ralf com negociação em andamento e o Jadson até o momento se reapresentando, né, mais tardiamente em relação ao restante do elenco, mas já se reapresentando aqui no CT Joaquim Grava. No treinamento de hoje, terceiro dia de trabalho do professor Thiago Nunes, tivemos no gramado os 4 reforços até o momento, né? O Luan já oficialmente anunciado, o Sid Clay
e até uma novidade também do dia, que hoje assinou o contrato, empréstimo de 1 ano, jogador que vem do Dinamo de Kiev da Ucrânia, não vinha jogando muito lá, também queria ficar mais próximo da família, vem para a sua segunda passagem pelo Corinthians, hoje assinou o contrato, esteve no campo, os dois já oficialmente anunciados, Luan e Sid Clay, e no gramado ainda não oficialmente anunciados, o Davó, garoto de 20 anos que vem do Guarani, visto como uma promessa, e também o volante Vitor Cantillo, jogador que hoje até foi no consulado colombiano, resolveu algumas pendências burocráticas, esteve no campo e é visto como peça-chave desse Corinthians aos olhos do próprio Thiago Nunes, que na entrevista coletiva aqui de apresentação, o treinador não poupou elogios a esse jogador bastante completo, que deve ser bastante importante nesse esquema que ele pretende implementar aqui no Corinthians. Vamos ouvir Thiago Nunes falando do colombiano Vitor Cantillo, que veio do Júnior de Barranquilla. Olha só. O Cantillo é um jogador que é um organizador de jogo, ele consegue ser um box-to-box, jogar de área a área. Ele não é um atleta que tem muitos gols na carreira, mas ele tem um bom índice de assistências. E para um time que quer ter a posse de bola, né, que quer procurar passes verticais, que quer procurar a circulação de bola de um lado para o outro, é um jogador que vai muito ao encontro dessa característica. Então a nossa expectativa é que ele possa entregar o que ele vinha entregando no Júnior Barranquilla, onde se destacou como um dos maiores passadores da liga, um jogador onde dava muito ritmo para a equipe e que junto com os jogadores com a característica parecida possam ir mudando essa característica de jogo que foi tão falada anteriormente, para um jogo onde haja mais aproximação, mais toque de bola e que a bola chegue em melhores condições para os atacantes. Últimas informações do Corinthians relacionadas ao mercado da bola, né? O plano B do Michael, a única informação que temos até o momento é que o Corinthians já sondou 2 jogadores para o setor ofensivo, na verdade, sondagens até passadas, né? O Rony, atacante do Atlético Paranaense, foi sondado no fim do ano passado, mas a multa é alta, portanto, não vem para o Corinthians. E o Corinthians estava monitorando o atacante Dahomey, que no ano passado foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente del Valle, inclusive algoz do Corinthians na mesma competição, mas a informação é de que o Dahomey já tem um pré-contrato assinado com o time do Canadá para disputar a Liga Norte-Americana, então nenhum nome ainda definido para, quem sabe, ser plano B, C, D e E, depois dessa negativa de negociação com o Michael, até o momento ainda jogador do Goiás. Celso, eu volto com vocês e a gente segue acompanhando o Corinthians essa semana, terceiro dia de trabalho do Thiago Nunes hoje aqui no CT Joaquim Grava. Celso. Muito obrigado, Jonas, pelas informações do Corinthians. A opção ao Michael. O Rony fez um belo campeonato brasileiro. Muita boa opção. Muito alto. E o Dahomey do Independiente del Valle, muito rápido. Muito rápido, mas também tem que tomar cuidado com o jogador de um jogo, né? Ele foi bem contra o Corinthians, não pode ter como base isso. Mas o técnico, ele obviamente tem uma equipe de observadores e tal, tanto que eu não conheço tanto o Cantillo como o Thiago Nunes, mas ele fez observações importantes, principalmente essa de box-to-box, né? Porque ele é um jogador a box-to-box, é novo agora, vamos usar esse box-to-box. Box-to-box é de área a área. É, de área a área. Box-to-box, vamos traduzir, né? Porque senão o telespectador não entende nada. E o Thiago Nunes, ele tem que parar, assim, ele é jovem, né? Tomar cuidado. Esse jogador ele vai fazer com que a gente mude as características. Deixa que isso a gente fala, passa por cima disso. Deixa o jogo correr primeiro. Deixa o jogo correr, sabe? Eu não tô, lógico, não há nenhuma maldade dele, mas não, porque de uma certa forma tá alfinetando o Carille lá atrás. Eu acho que não, Garrafa. Eu acho que é para justificar as mudanças, o que mais se reclamava do Corinthians no ano passado, final? Um time defensivo. Parece que ele tá chegando como o salvador da pátria. Agora box to box e nós vamos para ganhar de tudo aí. Não, mas a gente sabe que ele foi contratado por causa disso. Tudo bem, mas não precisa ficar falando toda hora. Usa a malandragem. Deixa que a gente fala aqui. Eu entendi. Tá chamando a responsabilidade. Dele. É um defeito dele, é a ingenuidade dele se abrir demais. Isso. Né? Ele podia falar menos, eu entendi o que você quer dizer. Não que ele seja mau caráter, é que longe, pelo amor de Deus. Ele fala demais. Porque no Corinthians o espirro podia falar de menos. No Corinthians o espirro para virar uma pneumonia é rapidinho. Caiu um alfinete no chão, é uma bomba atômica. Mas é até que não por isso, mas cuidado. Com bons olhos essa autenticidade. Cuidado. Ela não é ofensiva. Mas o Celso Cardoso, tem um lado que eu gosto dele. Hoje ele dividiu o time em dois grupos, os zagueiros e os volantes e os atacantes. Treinaram separado. Em áreas diferentes, box diferentes. Em box diferentes, box to box. Agora, esse negócio de box to box é legal, porque pelo menos os atacantes estão treinando.
Quer dizer, a gente presume que se o atacante treina, ele vai treinar chute a gol, passe certo, segundo passe certo, né? Então isso é fundamental. E quando você faz bobagem em casa, briga com a mulher box to box, cada um no quarto, na sala. Box to box, mas vai indo. Box to box. Você já fez muito box to box também, né? Eu já fiz muito box to box, tá vendo? Tá certo.